Oi, gente, olha só. Sejam todos bem-vindos ao podcast. Comunica aí. Exatamente, gente, 15º episódio. O coração já fica como? Assustado, né? De tanta Batendo história. e acelerado. Exatamente, de tantas histórias que a gente já trouxe aqui, a gente fica tão feliz com o coração assim quentinho. Olha só, hoje a nossa convidada de hoje tá pra lá de especial. É uma pessoa que eu já tive a oportunidade, Daniel, de conhecer pessoalmente através do SBT. Ah, é? Exatamente, através de uma entrevista. Foi naquele dia que você trouxe algumas doçuras? Algumas doçuras e acabou que nós viramos clientes, gente. Por que um cliente, né? Porque é um doce apaixonante e eu vou te falar, eu não sei o que acontece com esse doce que ele faz você ficar viciado. E você não enjoa, gente. Não enjoa, é incrível, gente. E assim, por que a gente quis trazer a pessoa dona desse doce? E que eu pensei que o sobrenome era Brigadeiro. Ixi, deu spoiler, falou. Já dei spoiler. A gente ia chamar aqui, né? Pois é, a gente ia chamar, mas eu acabei soltando logo um spoiler. Porque assim, Brigadeiro, gente, eu pensei que o sobrenome dela... Porque a pessoa é tão doce, de repente assimilou com Brigadeiro, Pode ser, né? pode ser. E a gente queria dar as boas-vindas ao nosso podcast Comunica Aí, Amanda Ávila. mais conhecida como Amanda Brigadeiro. Seja bem-vinda. Olá, pessoal. Muito prazer estar aqui novamente sendo entrevistada por você. Foi um prazer aquela vez e um prazer novamente. E a gente fica muito feliz, né, de hoje poder sentar aqui com você. Daquela outra vez foi uma pauta específica, né, de falar um pouquinho do dia do doce, do dia do brigadeiro, se eu não me engano, Acho né? que foi do dia de chocolate. Do dia do chocolate. Então, assim, a gente acabou conhecendo um pouquinho mais da história dela e que era uma pessoa que estava sendo muito aclamada aqui nesse podcast e que a gente quis muito trazer e conhecer um pouco mais da história da Amanda Ávila, mais conhecida como Amanda Mas Brigadeiro. acontece muito de as pessoas chamarem de Amanda Brigadeiro? Acontece. Antes da pergunta inicial, a gente tem que saber disso. Acontece sim. Às vezes eu ando na rua, né? E hoje a gente tem as nossas fotos, a minha foto, né? Na fachada da loja, então, mas antigamente não tinha. Aí depois que a gente colocou a foto, aí eu ando na rua, vou a alguns lugares, tem gente que reconhece, fala, você que é a Amanda Brigadeiro. Já pegou. Muito já legal, pegou. né? Muito legal. E Amanda, uma das coisas que a gente, antes do slogan, né, ou do que a pessoa cria, a gente gosta de saber da raiz dela, né? Da onde que ela veio, é mãe, é filha de quem é a mãe, quem é o pai. Fala um pouquinho pra gente, conta um pouquinho pra gente. Então, eu sou goiana, uma mistura entre goiano e mineiro. Oh. Então, eu vim de uma família ali do sul do Goiás. Moramos muito tempo no interior, numa cidade chamada Goiatuba, perto de Itumbiara. Acho que Itumbiara já é um nome mais comum, né? Que todo Bem mundo já conhecido, conhece, bem ali na divisa. E morei lá até os meus 11 anos de idade. Fui criada pelo meu avô e pela minha avó, mas sempre tive convívio com meu pai e com a minha mãe. Meu pai e minha mãe eram muito novinho, né? Minha mãe tinha 16 anos quando tinha, então era um neném ainda, né? Então fui mais criada pelo meu avô e minha avó, enquanto os dois mesmo, como eram jovens, ainda tinha estudo, tinha muita coisa. E meu avô, ele... Com 11 anos de idade ele resolveu vender a fazenda lá e mudar para Tocantins. Era o sonho da vida dele, era morar nesse Tocantins. Meu Deus! Não sei o porquê, mas ele tinha muita vontade de mudar Ele já para era cá. visionário, né? Ele já conseguia ver o estado crescimento, na né, do frente. estado. Isso, e aí quando eu tinha 11 anos, ele comprou fazenda por aqui. Fazenda assim, terras poucas, né? Que antigamente qualquer terrinha valia muito. Hoje verdade. já tá mais absurdo, né? E a gente mudou para cá em 2006, para Gurupi. Uma fazenda era lá perto, né? Aí eu fiquei lá até os meus 17 anos, terminei o ensino médio, e do ensino médio eu vim para Porto Nacional, passei na faculdade, engenharia civil, e fui fazer a faculdade. Então,
Foi dali onde começou toda essa trajetória. essa né? trajetória do Começou- brigadeiro. O Isso. sotaque dela ainda predomina muito do goiano, né? Ainda sotaque tá Goiás. meio misturada. Mas eu acho que o pouco de conversa que a gente já sente aquele puxadinho, aquele sotaque do Goiás, que eu acho um sotaque muito gostoso do goiano, né? Eu acho muito meio que um misturadão da roça. Eu não sei explicar. Inclusive, É muito a gente nunca tinha reparado, sabe? Porque o goiano tem esse puxar o R, né? Porta, porteira. Isso. E quando eu mudei pra cá, fui pra aula, né? E me apelidaram de apagador. Apagador. Justamente porque eu fui na sala, o professor pediu me pegar um apagador emprestado, eu cheguei na porta, professor, o senhor tem um apagador pra me emprestar. Já era. E já É, era. Já era, escola. pegou. Todo mundo começou a rir assim, eu fiquei sem entender. Gente, o que aconteceu? É só um apagador. Gente, e aí eu te pergunto, engenheira, Dani. Engenheira. Assim, tudo começou na faculdade, né? Sim. Aí, pra qual lado? Porque ela foi pra ser engenheira. Sim, Aí entrou... o brigadeiro. Mas você nunca teve um sonho de fazer gastronomia? Não, eu sempre fui muito das exatas. Gosto muito de cálculo, matemática. Detestava português. Eu fui mais daquelas assim, vou fazer faculdade de exatas que eu nunca mais vou ter que fazer uma redação. Oh, meu Deus, primeiro dia de aula de engenharia, professor, faça uma redação. Eu não acredito. Não tem pra onde fugir. Não tem. E aí você escolheu, sempre foi o seu sonho ser engenheira. Na verdade, meu sonho mesmo era medicina, mas eu acho que é todo sonho de jovem é seguir essa área. Só que foi um sonho que eu fui amadurecendo, né? Eu fui vendo que não era aquilo que eu queria, que eu não tinha um coração para trabalhar com aquilo ali, porque eu não ia dar conta. Eu passei uns dias no hospital com meu avô, antes de entrar para a faculdade. E eu vendo a situação do hospital, várias pessoas debilitadas, e aquilo foi me corroendo, sabe? Eu falei assim, meu Deus, eu como médica, se chegar uma hora que eu não puder salvar uma vida, eu acho que eu morro junto, sabe? Porque eu vendo aquela situação que o quarto do meu avô só tinha senhores de idade, né? E era muito, muito triste ver aquilo, né? Uma responsabilidade muito grande. Eu falei assim, não dou conta disso. Vou para a área que eu gosto, que é a matemática, vou fazer algo ali que eu queira mesmo, sabe? Então, eu gostava disso. Eu entendi um pouco em questão de materiais de construção e gostava muito de cálculo. E aí, eu falei assim, não, vou tentar engenharia e consegui passar, então vou fazer isso aí agora. E você conseguiu uma bolsa para poder fazer ou você bancava a sua faculdade? Consegui uma bolsa. Eu consegui pelo ProUni. Então, eu consegui 100%, eu era 100% bolsista pelo ProUni. E da onde foi que surgiu a ideia de fazer brigadeiro na faculdade? Então, a ideia do brigadeiro esse do empreendedor já é um pouquinho de família, né? Então, desde Gurupi, desde os meus 13 anos eu trabalho. Então, eu parei quando eu vim para a faculdade. Então, 13 anos a gente mudou para o Tocantins e meu avô pensava em algo para fazer, né? Para poder sustentar a gente ali e tal. E aí, fazenda, né? Tem o leite, tem o queijo, Sim. tem o doce. Minha avó fazia o queijo e o doce e a minha mãe vendia na feira. E eu, pequena, 13 anos, ia acompanhando eles na feira. E aí, chegou na época do piqui. Aí, uma oportunidade. A visão do microempreendedor. Aí, Assim, eu não ia perguntar se ela gostava do piqui, mas pela cara que ela fez, ela gosta que muito. goiano que não gosta. Não, os olhos dela brilham quando fala de piqui. Aí, como a gente morava na fazenda, né? Então, eu e meu avô, a gente pegava o piqui ali durante a semana e levava para a feira para vender. Então, eu lembro que eu trabalhei um mês todinho para ganhar R$50, mas eu fiquei muito feliz com os R$50. Acho que foi meu primeiro salário. Era muito dinheiro naquela época. Eu acho que ela fala também mais pelo esforço, né? Que ela fez e ela conseguiu tirar algo daquele esforço, né? E aí, depois um senhorzinho da feira me viu trabalhando ali com meu avô, com o piqui. Não, vem trabalhar para mim aqui todo domingo. Aí eu fui para uma banquinha de verdura para vender verdura. Então, eu já recebi o salário ali todo domingo, né? A diária da venda da verdura. Aí, meu avô me viu trabalhando na venda da verdura e falou assim, tem potencial. Essa aí tem futuro. Vou investir. Ele tem visão. Ele tem visão. Ele botou minha mãe para vender queijo. Aí, depois agora foi na neta. Aí, ele, minha filha, você tem coragem de vender caldo de cana na feira? Eu falei assim, vou na hora. Aí ele... Mas isso que eu ia perguntar, você não tinha vergonha nenhuma? Eu não tinha vergonha.
Eu não Legal. tinha. Eu tenho vergonha das câmeras, gente. Disso eu tenho vergonha. Mas de falar em público, de atender, de conversar com o povo, isso aí eu nunca tive vergonha, sabe? Acho que por minha mãe já é faceira, minha mãe também tem essa história de feira, de vender milho. Então, tudo que a gente podia fazer ou vender, a gente estava ali tentando, sabe? A gente não tinha diretamente um comércio, mas ou era numa feira. Desde lá de Goiatuba, eu lembro, desde quando eu era pequenininha, eu tinha ali uns 7 anos, eu lembro da minha mãe vendendo milho em cima de uma carreta na feira. Então, minha mãe ia na lavoura de milho, ela quebrava o milho no braço, carregava saco de milho, jogava esse milho na carreta e ia com meu avô para a feira vender milho. Então, essa raça, já é de família, sabe? Não tem espaço para vergonha, né? Porque só vocês sabem o que vocês fazem para poder manter, né? Isso, casa. E meu avô já tinha um pouquinho dessa vergonha, assim, ele gostava de ir pra feira conversar com os velhinhos lá da feira. Mas ele Bater um já papo. vendia pra ele. Ele já tava montando ali todo Aí, equipe A dele. equipe. ele deu a sugestão do caldo de cana, né? Que ele viu que aqui o pessoal gostava bastante. E aí eu, não, bora. Tô pronto, meu nome é pronto. Caramba, Aí ele que comprou legal. a maquininha e a gente montou uma barraquinha mais ou menos ali, até de TNT, eu lembro direitinho. E parecia uma cabaninha de criança no início, sabe? E você com quantos anos? Eu tinha 13 para 14 nessa época. E daí ele montou lá e a gente começou a vender. Eu lembro que no meu primeiro domingo... Na faculdade. Na faculdade, não Sai é? por fora. Não, eu lembro que no meu primeiro domingo ali eu vendi meus R$30 de caldo de cana, e depois foi aumentando, aí depois o trem foi assim, só deslanchando, que aí a minha mãe já arrumou outra para vender o queijo, ela já foi para barraca com a gente do caldo de cana. Então a gente já começou a vender ali nossos quase R$1.000 de caldo de cana, então já... Isso. Tanto é que, quando eu vim para a faculdade, eu parei o caldo de cana, né? Porque não tinha jeito de eu ficar indo para Gurupi fazer isso. Mas até hoje é a renda da família. Se vocês forem lá na feira, gente, de Gurupi, minha mãe tá lá até hoje vendendo seu pastel e o seu caldo de cana. Hoje a renda da fazenda é o caldo de cana. Gente. Aí da minha mãe foi para minha tia abriu uma barraca, que hoje ela consegue ajudar meu primo a pagar a faculdade de medicina, que tá fazendo faculdade de medicina, então foi... Gente, e hoje eu tô nos doces. Gente, uma família muito empreendedora, literalmente, né? E tava no sangue, desde a época do vô de vocês, né? Tipo assim, já tava isso aí, já via que tinha futuro, fazia um investimento e vocês se deslanchavam sozinhos. Isso, a gente sempre correu atrás. A gente não tinha essa preguiça e também o que tava pra vir, a gente pegava, batia no peito e bora. Gente Legal, do céu. Aí agora a gente quer saber, né? Porque aí depois veio o brigadeiro na faculdade. Aí veio o brigadeiro na faculdade. Aí eu parei com a feira, né? Vim pra estudar. Aí eu cheguei em 2013 em Porto e em 2014 eu conheci o meu atual marido, né, o Jonas, e a gente começou a namorar, né? E aí por enquanto eu só estudava. Só que a gente logo foi um casal que, assim, com um mês, a gente falou assim, nós vamos casar. A gente sabe. Sabemos. E aí, tipo assim, só que aí ele, olha, nós vamos casar, nós vamos viver de quê? A gente não queria ser sustentado pelos nossos pais, né? Porque a gente ainda era muito jovem. Ele também trabalha desde os 11 anos, é pamonheiro de primeira, a gente chama ele para fazer pamonha. Só a família da feira mesmo. Sim, ele trabalhou muito tempo na pamonharia desde os 11 anos, com o tio dele. Do Goiás também? E a mãe dele é do Goiás, mas ele já nasceu no Tocantins, mas a família dele também é toda goiana. Caramba, que legal. E daí, quando eu conheci ele, ele ainda fazia pamonha. Eu conheci ele tinha uns 18 anos, não, desde os 11 aos 18 ele trabalhava no mesmo lugar, na pamonharia do tio, então... Gente, que Caramba, lindo. que legal. É muito tempo. E aí, as histórias se encontraram, né? Isso. São parecidas, né? E daí, ele falou assim, não, então a gente precisa tirar uma renda, né? Aí, de lá, ele começou a trabalhar em outro lugar. Ele começou a fazer estágio em engenharia mesmo. Ele trabalhou na obra da Granol, que é próximo a Porto. Sim. Ali. E aí ele, não, mas aí só eu não dá, né? Não, o salário não dá. E aí eu falei assim, não, tem que arrumar um emprego também. E foi onde eu comecei a entrar em oração. Falei assim, olha, Deus, eu preciso de um emprego, mas eu tenho que estudar. E eu via meus colegas ali, estudando o dia todo fora, trabalhando. Chegava às 6 horas, ia para a faculdade, chegava à noite... cansado e atrapalhando os estudos ali. Eu falei assim, olha, Deus, mas eu não queria um trabalho que eu tenha que cumprir horário.
Eu não quero um trabalho que eu tenho que ficar lá de tal hora até tal hora. Eu não quero um trabalho... Eu quero uma coisa que eu possa fazer meus horários e que eu não precisa depender de outras pessoas. E, assim, pensando o que podia ser. E eu mandava currículo, sabe, para outros lugares. Eu via os horários estratégicos também. Aí eu fiquei assim, já tinha uns meses que eu estava em oração e eu tinha pressa. Eu tinha pressa. Confiar no processo e, ao mesmo tempo, saber o momento certo de tomar atitude. Aí eu falei assim, Deus, eu preciso arrumar esse trem até agosto desse ano, Deus, eu preciso desse emprego. Já pressionou logo ele na parede. Isso. Em oração, né? Fui exigente. Mas é importante. Aí, ok. E nada vinha, nada aparecia. Aí apareceu uma oportunidade de estágio de engenharia. Só que aí no final acabou que não deu certo também. E a gente se reunia para estudos, né, na minha kitnet lá. E eu sempre fazia um brigadeiro para o pessoal. E aí veio um estalo na minha cabeça. Falei assim, pessoal aqui com brigadeiro fala que é bom, né? E aí, em agosto, finalzinho de agosto, eu resolvi vender o brigadeiro. Mas eu nem tinha me ligado na minha oração, na minha exigência, nem nada, sabe? E aí, depois de um tempo, que eu falei assim, comecei em agosto e eu falei para Deus que ele tinha até agosto para me dar um serviço. Então, era já uma resposta de Deus. Já era uma resposta de Deus e eu nem tinha me dado conta, né? E a receita do brigadeiro de casa era da família? Não pode contar a receita de hoje, mas essa receita inicial, assim. Aí a receita inicial era aquele brigadeiro normal que todo mundo faz em casa. Tradicional. É o tradicional, leite condensado e um Nescau. E só. Era Nescau mesmo, aquele brigadeiro que eu fazia em casa, e foi até o que eu comecei a vender. Só que o brigadeiro que eu fazia em casa era um pouco diferente, porque tem gente que gosta daquele pregado no fundo da panela, né? E deixa o brigadeiro queimar várias vezes. Então, desde o início, eu já tinha algumas técnicas ali para ele ficar cremosinho, lisinho. O ponto é o segredo, né? Isso, o ponto era o segredo no início. No início, meu filho. Estão pegando, anota aí. Aí, eu falei assim, não, vou fazer o brigadeiro hoje para testar, para ver se vai dar certo, né? E aí, no primeiro dia, eu fiz uma medida de brigadeiro. Eu lembro, era 15 brigadeiros o primeiro dia. Cheguei na sala de aula, falei, gente, olha, eu tô vendendo brigadeiro, R$1. Um colega só comprou os 15 de uma vez. Caramba! E deixou o resto tudo assim, querendo. Eu falei assim, não, gente, mas eu vou dobrar a receita. Aí eu falei assim, uma receita você já pode deixar pra mim. No outro dia ele comprou os 15, deixou os 15 pra me vender pros outros colegas. Caramba, ele se apaixonou muito pelo brigadeiro. Isso, aí dentro de 2 minutinhos também, dentro da sala de aula, eu consegui vender o restante. Aí no terceiro dia eu já tripliquei a receita. E foi tipo assim, dobrando, só triplicando. Crescendo. Isso. Aí o pessoal da sala mesmo já comprava ali metade. Aí eu já saía pro corredor. No corredor mesmo já acabava tudo. Aí eu fui só aumentando a quantidade conforme foi saindo. Aí não tinha nem essa dificuldade, assim, de bater e insistir. Insistir pra pessoa, não. Tinha dia, no início, talvez. Tinha dias, né? sim. Mas no início não foi difícil. No início eu acho que... Por conta das amizades, sim, né? as amizades ajudaram muito, as amizades deram força. Então a turma de engenharia no início também era muito grande. E o pessoal comprava sempre, os professores também davam maior apoio. No final, os professores mesmo paravam a aula. Gente, 2 minutinhos, bora comer brigadeiro. Já virou, minha filha, um ponto de encontro. Uma mirandinha já dentro da sala de aula. Isso, então era bom, sabe? A gente tinha apoio ali dos nossos amigos. E hoje a gente chegou onde a gente está justamente por incentivo desses amigos e por coisas que eles falavam. Por que você não faz tal coisa? Por que você não trabalha com isso também? Porque no início eu comecei só com brigadeiro. Aí tinha um dentro da sala que não gostava de brigadeiro. Só comia do leitinho, do branquinho. Não, faz esse pra mim. Eu, não, tá bom, vou fazer. Aí eu já comecei com 2 sabores. Aí eu já descobri que tinha mais gente que gostava de leitinho. Aí foi, não, E mas você por que você não faz o outro? receita na internet? Não, quando eles pediam. O de leitinho minha mãe fazia desde os nossos aniversários de criança. Então, tipo, ali Você já sabia mais ou menos ali o rumo e tudo. Brigadeiro também era uma coisa bem caseirona que todo mundo sabe fazer em casa. Então, a gente foi fazendo ali mesmo, sabe? Então, e aí, com o tempo, a gente foi aprimorando, dando uma estudada ali, e aí, como melhorar. Aí, esses mesmos amigos, aí vai ter uma festinha, aí eles têm que levar um cento, né? 2 centos. Eles faziam isso nessa época também, na faculdade de vocês? Fazia. No início, eu vendia só na faculdade mesmo, né? Mas foi pouco tempo depois,
uma cliente da biblioteca da faculdade de Itepac. Ela falou assim, olha, eu tenho uma festinha do meu filho para fazer. Você não quer fazer os docinhos para mim? Faz menorzinho, faz tamanho assim, menor. E aí a gente... você faz um preço mais legal para mim, não sei o quê. Eu falei assim, oportunidade, já vi outra coisa. Eu falei, já posso atender os aniversários. Aí foi onde eu já comecei a falar, gente, vocês quiserem docinho para aniversário, eu faço também, só pedir, sabe? Porque eu nunca tinha visto isso. E centro de salgado eu tinha o costume de ver. Mas centro de doce eu nunca tinha ouvido falar. Sim. Mas já tinha gente que trabalhava, só que eu não sabia, né? Não era ainda o seu ramo, sua visão, não era o meu foco ali em si. E aí eu comecei a pensar nessa possibilidade. Aí eu comecei a divulgar, e os amigos, gente, já começou a divulgar também, os próprios amigos. E daí foi do docinho para a faculdade, a gente começou a vender mais para fora nessa questão de doces do centro. E essa questão do que você falou, né, dos docinhos, já até me perdi um pouquinho aqui. Porque é tanta coisa que eu tô aqui eu tô aqui, eu já tô aqui também, eu não tô conseguindo. Eu tô viajando já aqui em tantas coisas que eu queria perguntar. Mas uma das coisas que eu queria perguntar em relação aos brigadeiros, aos docinhos, aos beijinhos, em algum momento, quando você começou a crescer, você te deu um estalo e falou assim, foi essa a resposta que eu pedi para Deus? Em algum momento isso veio na tua cabeça quando você viu crescendo demais? Sim. Daí foi a gente vai pedindo as coisas e às vezes a gente esquece, né? É verdade. E um medo da engenharia nunca dar certo, às vezes eu ficava preocupada nessa questão, porque eu queria ter uma profissão e eu queria saber, dar conta de me sustentar sem depender da minha família, né? Eu nunca tive essa vontade de sair de casa e voltar para casa para meu pai ou minha mãe cuidar novamente de mim ali, porque eu sei do trabalho deles, eu sei da dificuldade. Então, eu sempre quis bater minhas asinhas ali e ser independente, né? E da mesma forma, como já casada e tudo, então a gente tinha essa preocupação também de manter a nossa casa ali. E quando a gente formou, engenharia não estava no seu auge mais como a gente entrou, né? Então, engenharia já estava bem complicado de você arrumar um emprego na área. E aí foi onde Deus... esses momentos, né? Isso também, aí foi onde Deus providenciou o nosso sustento através disso. Então, hoje tudo eu vejo que é obra dele, né? Então, todas as orações foram atendidas. E cada coisa que a gente conquista, cada passo que a gente dá, tudo é resposta dele. A gente nada faz sem a confirmação dele. Então, igual cada loja que hoje a gente tem é por confirmação dele. Que bênção. Então, às vezes, o pessoal até fala, mas esse tanto de loja, não sei o quê. Então, eu falo assim, olha, a gente faz o plano, mas Deus confirma. A gente não dá um passo sem ele. Então, se hoje a gente tem, é porque ele permitiu, porque foi confirmação dele. A loja de Palmas mesmo aqui, foi uma confirmação, assim, que às vezes eu falo, o povo, mas... coisa besta isso aí, mas eu falei assim, Senhor, eu precisava tanto de uma confirmação, se esse é o lugar que o Senhor quer a gente. Aí a nossa sala para alugar, ela tinha 2 janelas e a porta no meio, quando a gente estava olhando. Aí veio a pizzaria Domino's, que é do lado da gente ali, sabe? E colocou um pedacinho da outra sala e ficou só a porta e uma janela. E aí a gente conseguiu enxergar a nossa estrutura igualzinha de Porto montada aqui. Eu falei assim, meu Deus... Pronto, tá aí a resposta. É isso. É isso. Uma visão que um engenheiro ele pode ter, mas tem coisa que é só Deus mesmo que te direciona, que mostra para você exatamente, né, como vai Porque ficar. abrir o empreendimento não é fácil, né? Tem o custo e o medo de investir não dá certo e vai tudo aquilo, né? Então, é uma coisa assim, Senhor, será que é isso aqui? Será que é nesse lugar? Então, tudo depende do lugar certo. Ali. E é isso que eu ia perguntar, assim, brigadeiro por brigadeiro, tem muita gente que faz e muita gente que vende. Verdade. Mas, assim, o que você atribui o sucesso e de ter chegado até aqui? Eu creio que ouvir cada ideia dos nossos clientes, né? Porque, igual eu comecei com o brigadeiro e fui crescendo ali com um pouquinho. Então, do brigadeiro já passou para o bolo. Então, foi crescendo nessa parte por ouvi-los, né? Então, a gente tenta atender o gosto deles, né? O que eles nos pedem. E eu creio que, desde o início ali, a gente, de cara a cara com o público, esse carisma de quem conheceu a nossa história. Então, até quando a gente abriu aqui em Palmas,
os nossos primeiros clientes do dia da inauguração foram os nossos clientes da base, da raiz, foram realmente os nossos primeiros clientes ali da faculdade. Então, eu falava assim, gente, ter vocês aqui hoje é muito gratificante, porque eu vi que vocês ainda permanecem conosco, né? Então, Legal. isso é muito bom. Agora vocês iniciaram a loja, né, em Porto Nacional. Hoje vocês têm 3 lojas. Isso. Então, assim, a gente sabe a importância de vocês começar pequeno, né, de você ouvir as demandas dos seus clientes, de saber, de querer retribuir o melhor para eles, né? E isso é nítido, eu falo porque a gente é cliente também, a gente fala desde o atendimento. Graças a Deus, todas as vezes. É um ambiente que traz paz. A experiência é muito boa. Entrar na sua loja traz paz, literalmente. Que bom. E é um lugar que, tipo assim, se você Às não vezes tomar fica cuidado, pequeno pela quantidade, mas pela organização você se sente bem. É verdade. Então, assim, a logística ali é muito bacana ali dentro, desde o atendimento, quando você vai fazer o pedido ao caixa, a quando você vai sentar, de servir o cafezinho, as meninas sempre muito preocupadas ali Moça, em pode querer... sentar que eu sirvo lá. Sempre muito preocupadas em querer dar o melhor. Isso eu acredito que vem de você, né? Porque você tinha essa preocupação pelo fato de ouvir seus clientes. E eu queria que você falasse também um pouquinho a respeito da sua primeira loja. Quando você abriu lá em Porto Nacional, você se sentiu valorizada pelas pessoas que moravam ali na localidade? As pessoas valorizam os comércios locais? Em comércio importa é um pouco difícil, mas a gente já tinha uma cartela de cliente, que eram esses clientes fidelizados ali do ITEPAC, né? Que eram os estudantes. E sim, então, nossos primeiros clientes ainda continuaram a ser os estudantes. Mas quando você tem um ponto físico, a visão para você é diferente, né? Então, às vezes, o pessoal da cidade não nos conhecia. Então, esse ponto físico ali permitiu o conhecimento de outras pessoas na cidade. Porque a maioria dos estudantes de Porto Nacional vem de fora, né? Uhum. Então, apesar de ter um boca a boca ali, as indicações boca a boca, né? Então, mesmo assim, a população da cidade às vezes não conhece. Então, abrir a loja, ter aquele ponto físico, permitiu que a população da cidade mesmo conhecesse. E aí foi onde foi expandindo Foi mais e uma mais. divulgação a mais, Isso. né? E hoje você emprega quantas pessoas em Porto Nacional? Ai, deixa eu pensar aqui, tem que contar. São Eu muitas. não tenho separadinho assim, mas hoje, ao total, as 3 lojas, a gente está com quase 60 colaboradores. Caramba. E eu acho que a gente vai ultrapassar isso agora, porque a gente abriu novas contratações que estava necessitando. E eu creio que vai ultrapassar esse número por agora. E Amanda, eu ia te perguntar uma outra coisa. E qual que é a importância das pessoas valorizar o comércio local? Principalmente aquelas pessoas que estão iniciando, né? Porque tem muita gente hoje que está iniciando e o medo de empreender gera isso, né? Será que as pessoas vão me valorizar pelo fato de eu já ser daqui? Você já era muito conhecida em Porto pelo fato da faculdade, né? As pessoas te conhecer. Gerava um medo e esse incentivo da população é importante? É muito importante porque nos dá um ânimo para trazer coisas novas para a cidade, né? E é muito ruim quando você abre um comércio assim e a população não dá aquele valor, sabe? Às vezes, realmente, tem um certo preconceito. Às vezes, quando você montou uma coisa muito organizada, muito arrumada, o pessoal olha assim, coisa de rico, vou nem entrar. Dinheiro, Entendeu? Às vezes acha que os preços são muito elevados, não vou nem entrar. É A verdade. gente E isso é pode ruim, testemunhar sabe? isso. Porque às vezes realmente a gente quer oferecer uma coisa, um ambiente melhor ali para o nosso cliente, né? E para as outras pessoas e tudo, ter um lugar agradável para tomar um café. E a população de fora passa e olha, às vezes não quer nem entrar por achar que é um preço que ela não possa dar conta de pagar. E aí fica ruim, né? Porque como é que a gente vai conseguir atender esse público, né? Sim. A gente tem que montar uma coisa mais ou menos para conseguir fazer com que a pessoa nos olhe. É bem complicado. Mas, graças a Deus em si, a gente, desde o início, montou uma coisinha mais organizada. Claro que a primeira loja, no início, pela verba que ainda era curta, a gente não conseguiu fazer uma coisa muito grandiosa, mas foi uma coisa bem organizadinha para a cidade, né? Pelo Pra que a formatar cidade um padrão, tinha. né? Foi Também. a primeira cafeteria da cidade, né? Lá de Porto. Caramba. Então, graças a Deus, assim, a gente conseguiu atender uma certa quantidade de pessoas, né? E dessas primeiras pessoas conseguiu abranger ali
pela boca a boca, olha, pode ir lá, você dá conta de pagar, né? Não é uma coisa cara. Então era bom. Nossa, a pessoa entrava, nossa, que legal. Eu achei que eu fosse não dar conta de pagar isso aqui, entendeu? Então, isso é muito importante. É muito bom. E é importante também essa questão das pessoas terem essa visão, porque assim, o tocantinense, tem muito tocantinense que tem esse sonho, né? De abrir o seu próprio negócio, de ser sonhador assim como você. Que inclusive, a gente estava vendo uma pesquisa no Sebrae, que na agência Sebrae Tocantins, eles colocaram lá que mais de 25 mil microempreendedores abriu a sua própria empresa no ano de 2023. Então, assim, a gente vê o quanto eles sonham, e sendo que é importante a valorização de quem mora na cidade, seja ela uma cidade pequena, consumir no comércio local. A gente sabe porque, assim, você cresceu muito em Porto Nacional e Porto Nacional ficou pequeno para você. E essa divulgação do boca a boca, né, é muito importante. Mas também tem uma divulgação muito forte que é o marketing, né, as redes sociais. Qual que é a importância que você, qual que é a sua visão que você tem em relação ao marketing das redes sociais? Porque é que nem você falou, as suas redes sociais, quando a gente olha, caramba, que café de Gramado. Você tem uma sensação que você está em Gramado, que você está num local luxuoso, mas quando você entra, gente, o preço é muito acessível, porque eu não vou mentir para você, que quando a gente passava, eu sempre falava, o meu sonho é entrar ali e comer aquela empada de palmito. Parece e tomar um café. Bobeira, é né? bobeira. Mas desde o dia que a gente foi na entrevista, que eu bati o olho naquela empada de palmito, eu falava sempre pra ele, não era? Eu falei, eu preciso. E eu falava assim pra ele, amor, acho que é R$10 a empada? Eu acho que é isso mesmo. R$10. São muitos valores que eu não lembro. É R$10 a empada de palmito, que eu falava, amor, é muito grande. E o preço é um preço, assim, muito simbólico. Eu falei, eu quero muito comer, eu quero pela realizar qualidade isso. E eu queria muito. Tudo. E aí eu falava, queria muito tomar um café lá. E a gente via aquelas fotos, porque as fotos em si, nas redes sociais, aquilo ali você come literalmente pelos olhos, que é o portfólio, é uma vitrine, né, as redes sociais. E quando a gente via aquilo ali, eu falava, gente, que apaixonante, meu sonho é sentar ali, aquela coisa tão chique de você pegar, aquele tomar um café, eu acho tão chique, porque tem gente que não tem oportunidade de ir a Gramado, de tomar aqueles cafés chiques, luxuosos. E vocês são isso, né? E aquele precinho... Qualidade o preço justo, que qualquer pessoa pode tomar um café ali. E, cara, eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância, desse marketing, das redes sociais. Rede social hoje é praticamente tudo, né? Meu marido que ainda assim tenta botar muito isso na minha cabeça, porque essas fotos são créditos dele, tá? Então E eu pensava que era você. Vale lembrar aí, ó. Ele que gosta. Valeu, hein? Ele Obrigado que gosta aí, e vive pegando no meu pé, você tem que aparecer mais. Só que, igual eu falei, eu tenho vergonha das câmeras. Mas a gente tenta ali, vai fazendo, né? Porque eu sei realmente dar essa importância. Hoje tudo é muito digital, né? Então, a maioria dos nossos clientes ali, os novos que surgem, é por causa do Instagram, das postagens Mas, assim, do Instagram. Quando a gente bota um bolinho desse assim, ó, olha, na frente da câmera... Inclusive que tudo isso aqui é de lá, viu? Não precisa você falar mais nada. Não precisa. Não vende. Se você... O boca a boca nem existe mais. O que você... Amanda, a foto vende. Literalmente. As redes sociais vendem. Ela tem esse poder muito grande de vender. E a gente sabe, porque a gente veio já da área do marketing, a gente sabe da importância, né? Que a pessoa, quando fala, vamos lá na Amanda Brigadeiro, aonde que é? Deixa eu te mandar o Instagram. A pessoa já manda logo o Instagram. Então, ele não tem como não se apaixonar. Às vezes, quando a gente posta foto de um produto naquele dia, aquele produto acaba rápido. Esgota rápido. Às vezes e quando a gente não posta, é mais devagar, entendeu? Às vezes, postou a foto de uma coisa, a maioria do pessoal que chega para comprar, e aquele produto do Instagram lá da foto? Gente, as meninas mesmo, a gente tem as nossas meninas do telemarketing lá do celular, né? E aí, às vezes, elas estão desconectadas do Instagram e o Jonas vai lá e posta um monte de foto e o celular enche de mensagem perguntando de tal coisa. Meu Deus, o que tá acontecendo? Elas mandam mensagem na hora, o que você postou? O povo já fica tudo doido. Por causa dessas fotinhas do Instagram e tudo. Deixa eu fazer uma pergunta antes, assim, de tudo que a gente está falando, né? A gente está falando do crescimento, está falando das coisas que deram certo. Mas, assim, qual foi o maior desafio nesse seu início, assim? O que você considera, assim, que foi... Eu sei que talvez todo dia existe um desafio diferente, né? Como você falou, recentemente você procurou
para poder melhorar do que vocês já estavam fazendo. Mas no início, qual foi o seu maior desafio? Ai, já tem tanto tempo que eu nem lembro, assim, do início não, porque todo dia é um novo desafio, a cada dia que passa é uma nova coisa, etapa, é uma nova né? etapa. Mas eu creio que o nosso maior desafio mesmo foi o medo de pensar, será que vai dar certo, será que não vai enfrentar isso, né? E depois de aberto, o maior desafio é realmente treinar pessoas. Então, eu creio que esse hoje ainda continua sendo o nosso maior desafio, o treinamento de pessoas, passar aquilo que você quer, né, que fique do jeito que você quer ali, que atenda a sua perspectiva ali do jeito que você quer, porque no início, ainda assim, eu acho que era mais fácil, porque como a gente era pequeno, a gente ainda tinha muito esse contato direto ali com o cliente, né, eu atendia muito ainda, hoje eu não faço mais esse atendimento, né. Então, mas antigamente eu fazia muito. Fazia muito produção também. Hoje eu fico na cozinha, na produção, mas mais gerenciando, né? Não produzindo em si. Vendo a qualidade, né? O que está saindo, o que está sendo feito. Eu creio que o nosso maior desafio foi delegar de uma forma que chegue ao cliente da mesma forma que chegaria diretamente, como se a gente estivesse ali em contato com ele. Isso. Então, eu creio que esse seja o nosso maior desafio. E você falou em relação também a desafio, né, que surgiu uma nova demanda, essa questão que vocês precisaram também procurar um outro suporte através de orientação. Eu queria saber como que foi a sua chegada também através do Sebrae. Você sabia dessa existência, né, do suporte que eles podem dar, não só para o microempreendedor, né, mas também para o empresário. Eu queria que você me falasse como que você chegou a essa conclusão, como que você chegou até eles. Quando eu era MEI, eu tinha contato com o Sebrae, né? Pequeno contato ali, foi bem no início, assim que eu comecei a vender os brigadeiros, logo eu resolvi abrir o MEI, já pensando já em compras, né? Porque com CNPJ você consegue mais descontos, sim, né? Em produtos. Então, fui lá, fiz o meu MEI, eles me orientaram sobre o MEI. Só que quando eu encerrei o MEI, eu achei que o Sebrae ele não atendesse a grandes empresas, só pequenas empresas, né? Só até ali o MEI, né? Então, eu meio que perdi esse contato. E ano passado, a gente precisou contratar a mão de obra de um engenheiro de alimentos e foi onde ela falou assim, olha, o Sebrae ajuda você nesse projeto aqui, procure eles. Eu fui lá e procurei eles e eles me mostraram vários projetos que eles fazem para a empresa. Estava até conversando com o responsável do Sebrae em Porto, né? Ele, não, a gente dá curso de atendimento, curso de várias coisas. O que vai te ajudar literalmente nessa demanda que você Sim. falou, da pessoa, do atendente, passar a mesma verdade que vocês... Isso, e daí foi onde a gente entrou com um projeto com eles, dentro mesmo da produção ali, e com auxílio da engenharia de alimentos. E eu vi que eles faziam muitas coisas. Então, o primeiro projeto que a gente fez com ele foi esse, mas a gente tem vários outros para fazer também. E que bom que deu muito certo, né? Porque eles fazem muito feirão também para poder ajudar os microempreendedores, empresários também, que precisam desse ramo, precisa de capacitação. Eles têm uma vasta... Uma gama de oportunidades, grande, né? Literalmente, para poder ajudar. E essa é uma história linda da Amanda, que a gente, assim, fica feliz em poder estar aqui e compartilhar. A bola é sua. Ai, acho que eu falei foi muito. Mas, assim, que vocês de casa, tudo que forem fazer, entreguem nas mãos de Deus, que se for da vontade dele, vai dar certo. E se não for da vontade dele os seus planos, ele vai abrir outras portas para você, que seja melhor ainda. Então, confie nos processos. Não desista, né? Então, às vezes a gente desiste nas dificuldades, mas as dificuldades, elas vêm para nos fortalecer. Se todos soubessem quanta dificuldade a gente passou, teve uma dificuldade muito grande que a gente passou, que eu achei que agora é o fim, e, na verdade, era apenas o início de uma coisa maravilhosa. Então, confie, né? Muitas das vezes a gente não confia, mas confie no processo, entregue e tudo dará certo.
É isso aí, gente, que lindo. Legal. E muito obrigada, Amanda, mais uma vez pela oportunidade, né, de você estar aqui com a gente. Disponibilizar o tempo também. A gente sabe que a sua Imagino vida como é corrido, mas você veio até aqui, a gente fica muito feliz, a gente fica muito lisonjeado com sua presença aqui. Você não sabe o quanto foi importante a sua vinda aqui, você não sabe o quanto a importância que tinha esse episódio pra gente. E a gente fica muito feliz de poder compartilhar a sua história com as pessoas que estão nos assistindo. E com vocês, né, Daniel? Senhoras e senhores, podcast Comunica aí!